人的一生要想得着捷径，心情大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的全是活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。Sempre que canto esse hino, lembro-me de uma experiência que tive quando era nova na fé. Na época, as palavras de Deus, o castigo e o julgamento de Deus são a luz da salvação do homem, e não há maior bênção, graça ou proteção para ele não estavam totalmente claras para mim. Eu achava que passar por julgamento e castigo devia ser muito doloroso. Por que então Deus dizia que eram proteção e bênção para a humanidade? Mais tarde, experimentei o julgamento das palavras de Deus e fui podada e tratada, e entendi isso pessoalmente. E senti como as palavras de Deus são práticas. Lembro-me que no fim de junho de 2015, fui eleita como pregadora para servir a 5 igrejas diferentes. No início, eu estava nervosa quando me reunia com os líderes e diáconos dessas igrejas. Temia ter um entendimento superficial da verdade e não poder ajudá-los. Então tentei me preparar, antes de cada reunião, com grande fardo considerando as palavras de Deus a serem discutidas. Após comungar as palavras de Deus, eu perguntava que dificuldades eles tinham. Eu temia que eles levantassem problemas que eu não tinha experimentado e que não soubesse abordar. Por isso eu orava, pedindo que Deus me guiasse a ser uma pessoa honesta e a só comungar o que eu entendia. Sim. Se eu não entendia, era sincera com todos que eu não tinha percepção daquilo. E mais tarde eu orava e buscava mais. Assim, com um tempo de prática, aos poucos entendi alguns princípios do trabalho da igreja. E aprendi mais sobre o trabalho. Estava mais motivada do que no início. E trabalhava até tarde. As reuniões com os líderes de igreja não me intimidavam mais. E eu tinha algumas ideias para resolver os problemas. Às vezes, quando ouvia os irmãos dizerem que eu era tão nova que eu acreditava havia pouco tempo, mas tinha muita fé e podia sofrer e pagar um preço, que eu buscava a verdade, eu ficava muito satisfeita comigo mesma. Logo depois, organizei algumas eleições da igreja. Todos os líderes das igrejas sob minha responsabilidade foram escolhidos. Quando vi esse resultado, achei que eu tinha me saído bem no trabalho e, por isso, não era surpresa ter sido escolhida como pregadora. Era porque meu calibre era bom e eu era uma pessoa talentosa na igreja. Então, no final de agosto de 2015, quando eu achava que estava fazendo um bom trabalho no meu dever, uma líder superior me disse que, por ser jovem, eu não era madura em minha humanidade e carecia de experiência de vida. Eu não resolvia os problemas reais dos irmãos. E, com base nos princípios, não estava apta para servir como pregadora e que devia ser treinada como líder de igreja. O que você achou do arranjo dessa líder na época? Eu não ousei dizer nada na hora, mas eu fiquei devastada. Achei que, embora minha experiência de vida fosse limitada, eu progredi rapidamente desde que me tornei pregadora. E que aprendi muitos princípios do trabalho da igreja. Eu também organizei sozinha algumas eleições, e os outros diziam que eu buscava a verdade. Achei que esse ajuste no meu dever não era justo. Além disso, meu entendimento e calibre não eram ruins, e dos meus colegas, eu era mais rápida em aprender, então eu tinha o maior potencial para avançar. E também, dentre vários pregadores, eu era a única sem laços familiares. Eu acreditava de todo o coração, e era capaz de sofrer e pagar um preço em meu dever. Então, por que eu fui transferida?
Por vários dias, eu só conseguia pensar nisso. E não tinha paz interior. Vim para diante de Deus e orei. Deus, fui transferida do meu dever. Que lição devo aprender aqui? Não consigo ver meu problema. Guia-me. Depois disso, li as palavras de Deus. Ao enfrentar problemas da vida real, como você deveria conhecer e entender a autoridade de Deus e sua soberania? Quando enfrenta esses problemas e não os sabe entender, manejar e vivenciar, que atitude você deveria adotar para mostrar seu desejo de se submeter à realidade de sua submissão a Deus e aos seus arranjos? Primeiro, deve aprender a esperar. Depois, você deve aprender a buscar. Em seguida, você deve aprender a submeter-se. Esperar significa esperar o tempo de Deus, pelas pessoas, eventos e coisas que Ele o arranjou, e que a sua vontade se revele a você aos poucos. Buscar é observar e compreender as intenções sinceras de Deus para você, por meio das pessoas, eventos e coisas que Ele dispôs. Entender a verdade por meio deles. O que os seres humanos devem alcançar e os caminhos que devem observar. Quais resultados Deus pretende alcançar nos humanos e o que Ele pretende realizar neles. Submeter-se refere-se a aceitar as pessoas, os eventos e as coisas que Deus orquestrou, aceitar sua soberania e, mediante ela, vir a saber como o Criador dita o destino do homem, como ele provê ao homem a sua vida, como ele trabalha a verdade no homem. Amém. As palavras de Deus são muito claras sobre a senda de prática. Quando encaramos uma situação desfavorável, aprender a esperar, buscar e se submeter é essencial. É sim. Você está certa. Também percebi que meu dever tinha sido mudado, e embora não entendesse a vontade de Deus, nem soubesse que lição eu deveria aprender, eu deveria ter uma atitude de submissão e buscar a vontade de Deus. Com certeza. Permanecer desapontada o tempo todo não era dificultar as coisas para os outros, mas revoltar-me contra Deus. Mais tarde, orei a Deus, disposta a me submeter e a dar o meu melhor como líder de igreja. Após vários meses, minha parceira, a irmã Chu, me disse que as igrejas estavam elegendo um pregador e soube que a líder superior tinha escolhido os candidatos. Quando ouvi isso, não consegui me acalmar. Respondi: o quê? Ela escolheu os candidatos? Os princípios para as eleições afirmam que ninguém pode nomear candidatos e que isso é o tipo de coisa que Satanás faz. Fazer isso viola os princípios. Minha parceira se apressou a responder: isso é algo que eu ouvi, mas não sei se é verdade. Não espalhe isso por aí. Certo. Quando ela disse isso, concordei da boca para fora, mas por dentro fiquei pensando nisso. Onde há fumaça, há fogo. Então, se a líder superior não tivesse feito isso, por que alguém inventaria algo assim? Ela devia ter feito isso e sido descoberta. Daí as pessoas falarem sobre isso. Eu fui pregadora e ela me transferiu daquela posição. E agora ela nomeou os candidatos. Ela estava agindo sem princípios. Assim, mencionei isso à líder de outra igreja, a irmã Lin. Dizer isso a alguém sem compreender as coisas o fará ter um preconceito contra a líder superior e interromper o trabalho. Sim. Eu estava fora de mim na época. Pouco tempo depois, a irmã Lin me disse que alcançou um entendimento do problema numa reunião de obreiros. A líder superior tinha escolhido pessoas para a eleição dentre os líderes de igreja um pouco melhores. Isso não era nomear candidatos. Sim. A líder superior também disse que ao espalhar esse boato, eu estava interrompendo o trabalho da igreja. Eu me senti injustiçada quando eu ouvi isso. E achei que eu não tinha esse tipo de motivo. Eu só contei brevemente à irmã Lin o que eu sabia. Como eu poderia dar as caras após a líder superior me dissecar na frente de todos? Quanto mais pensava nisso, mais injustiçada me sentia e comecei a chorar. Fiquei orando a Deus sem parar, pedindo que me guiasse a aprender uma lição.
Eu estava muito deprimida e péssima por uns dias. E não tinha energia em nada que fazia. Então, numa reunião, li as palavras de Deus em um alerta para aqueles que não praticam a verdade, que me deu algum entendimento de mim mesma. Aqueles entre os irmãos e irmãs que estão sempre dando vazão à sua negatividade são lacaios de Satanás e perturbam a igreja. Tais pessoas devem um dia ser expulsas e eliminadas. Em sua fé em Deus, se as pessoas não tiverem um coração que reverencia e obedece a Ele, então não só serão incapazes de fazer qualquer obra para Ele, mas ao contrário, se tornarão aquelas que perturbam sua obra e que o desafiam. Pessoas que genuinamente creem em Deus sempre o têm em seu coração e sempre levam dentro de si um coração reverente que ama a Deus. Aqueles que creem em Deus deveriam fazer as coisas de modo prudente e cauteloso, e tudo o que fazem deveria estar alinhado às exigências de Deus e a poder satisfazê-lo. Eles não deveriam ser teimosos, fazendo o que bem lhes agrada. Isso não convém à santa decência. As pessoas não devem correr descontroladas agitando a bandeira de Deus enquanto trapaceiam em todo lugar. Esse é o tipo de conduta mais rebelde. As famílias têm suas regras e as nações têm suas leis, e não é assim na casa de Deus. Ela mais ainda não tem padrões estritos, além de decretos administrativos. As pessoas podem fazer o que quiserem, mas os decretos administrativos de Deus não podem ser alterados. Deus é um Deus que não tolera ofensas dos humanos. Ele é um Deus que mata as pessoas. As pessoas realmente ainda não sabem disso. Amém. Amém. As palavras de Deus, lacaios de Satanás, e perturbam a igreja. Me assustaram muito. Com base nas palavras de Deus, dizer à irmã Lin que a líder superior estava nomeando candidatos sem uma compreensão plena da situação era sair por aí espalhando e semeando discórdia. Correto. A irmã Shu me alertou que ela só tinha escutado aquilo e não sabia se era verdade. Mas dei meia volta e fui contar à irmã Lin. Eu queria que mais pessoas achassem que a líder superior não estava seguindo os princípios. Que em algo importante como uma eleição, ela estava nomeando candidatos e fazendo coisas secretamente. E assim desenvolvessem preconceito contra ela. Fazer isso era basicamente minar a líder superior, agir como ajudante de Satanás e interromper o trabalho da igreja. Sem a revelação das palavras de Deus, jamais veríamos como isso é sério. Você está certo. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus. Os que pertencem a Satanás retornarão a ele. Quem pertence a Deus buscará a verdade. A natureza deles decide isso. Que todos aqueles que seguem Satanás pereçam. Nenhuma piedade será mostrada a tais pessoas. Que todos os que buscam a verdade sejam providos e desfrutem das palavras de Deus ao máximo. Deus é justo. Ele não mostraria favoritismo a ninguém. Se você for um diabo, será incapaz de praticar a verdade. Se for alguém que busca a verdade, você jamais será aprisionado por Satanás. Isso está além de qualquer dúvida. Amém. Amém. Ao ler as palavras de Deus, que todos aqueles que seguem Satanás pereçam, comecei a tremer de medo. Se eu não me arrependesse, mas seguisse agindo conforme meus caprichos, agindo como lacaia de Satanás, eu acabaria sendo exposta e expulsa por Deus. Sim. E eu ponderei sobre isto. Aqueles que pertencem a Satanás retornarão a ele, e os que pertencem a Deus buscarão a verdade. Se eu conseguisse buscar a verdade para abordar minhas transgressões e me conhecer, eu não poderia ganhar a misericórdia de Deus? Então me perguntei por que eu tive uma reação tão forte quando a irmã Shu me contou que a líder superior nomeou candidatos. Alguns meses antes, quando o meu dever foi alterado, fiquei triste e preconceituosa contra a líder superior. Quando alguém disse que a líder superior estava nomeando candidatos, achei que ela não estava fazendo as coisas de acordo com os princípios. Então contei isso à irmã Lin, querendo que ela desenvolvesse um preconceito contra a líder superior. Eu estava julgando a líder superior e também havia um elemento de vingança.
Era um motivo tão desprezível e cruel. Era sim. Fui tomada de remorso quando vi esse meu lado feio. Se a líder superior não tivesse dissecado a essência das minhas ações, para que todos vissem meus motivos reais, uma vez que a notícia falsa tivesse se espalhado aos irmãos, eles teriam desenvolvido um preconceito contra a líder superior e não teriam mais cooperado bem com ela. Isso teria impactado o trabalho da igreja. Sim. As consequências disso são sérias. Com certeza. Agora me arrependo muito disso. Depois daquilo, vim correndo para diante de Deus para orar e me arrepender. Eu disse: Deus, agi como lacaia de Satanás. Interrompi o trabalho da igreja. Não quero continuar falando e agindo a partir da corrupção. Quero entender minhas transgressões e ações malignas e me arrepender de verdade. Guia-me. Amém. Naquele tempo todo, fiquei orando e buscando diante de Deus. Por que eu resisti tanto à mudança do meu dever, a ponto de até trabalhar para Satanás, criando dissenso entre os irmãos e julgando a líder superior? O que me levou a fazer isso? Um dia, em meus devocionais, li estas palavras de Deus. Aqueles que se estimam elevados diante de Deus são os mais abjetos, enquanto aqueles que se acham humildes são os mais honrados. E aqueles que pensam que conhecem a obra de Deus e que são capazes de proclamar a sua obra aos outros com alarde enquanto lhe olham são os mais ignorantes. Tais pessoas não têm o testemunho de Deus e são arrogantes e cheias de presunção. Exorto todos vocês a não se considerarem mais importantes do que o ouro. Se outros podem aceitar o julgamento de Deus, então por que você não pode? Quanto você está acima dos outros? Se outros podem abaixar a cabeça diante da verdade, por que você também não pode fazê-lo? Amém. 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 As palavras de Deus de julgamento e revelação perfuraram meu coração. Eu era essa pessoa arrogante e presunçosa. Eu servi como pregadora e aprendia alguns princípios, por isso achava que tinha calibre bom e aprendia rápido e que era talentosa na igreja e devia ser cultivada. Quando ouvi os irmãos me elogiarem por sofrer, pagar um preço no meu dever e buscar a verdade apesar de tão jovem, eu me envaideci. Dei a mim mesmo o rótulo de buscadora da verdade. A líder superior comungou os princípios comigo e disse que minha situação me tornava inapta a servir como pregadora. Mas eu não quis aceitar. Até achei que, com a alteração do meu dever, a líder superior estava dificultando as coisas para mim, que ela não seguia os princípios. Eu me admirava demais, me achava incrível, longe de ver minha verdadeira essência. Estava totalmente convencida de que era apta a ser pregadora. Mas, na verdade, eu era crente havia pouco tempo e não tinha muita experiência real. Confrontada com os problemas práticos, por exemplo, com líderes que não colaboravam bem, eu não tinha experiência prática para ajudá-los. 2 meses depois da mudança do meu dever, ainda não estava satisfeita e não conseguia aceitá-la. Até julgava secretamente as ações da líder superior como contrárias aos princípios. Eu era arrogante além da razão. Eu não podia resolver problemas reais com a verdade e não sabia vivenciar a obra de Deus. Eu também não me submetia nem aprendia lições quando enfrentava problemas. Só essas coisas bastavam para mostrar que eu não tinha muita experiência prática, que não entendia a verdade e não tinha conhecimento da corrupção que revelava. Como eu poderia resolver os problemas reais naquelas igrejas? Sem a verdade, não conseguimos fazer trabalho prático. Com certeza não. Quando a líder superior mudou meu dever, disse que eu não tinha muita experiência de vida e não podia resolver problemas. Sem a realidade para revelar isso, eu nunca teria visto o quão arrogante eu era. Aposto que não. Quando alguém é arrogante e se admira demais, ele tem dificuldade de se submeter ao governo de Deus. Tem sim. Então li esta passagem nas palavras de Deus. Hoje Deus os julga, castiga e condena. Mas saiba que essa condenação é para que você conheça a si mesmo. Ele condena, amaldiçoa, julga, castiga.
para que você se conheça. Para que seu caráter possa mudar e, além disso, para que você possa conhecer seu valor. E ver que todas as ações de Deus são justas e de acordo com seu caráter e as necessidades de sua obra, que ele opera de acordo com seu plano para a salvação do homem. E que ele é o Deus justo que ama, salva, julga e castiga o homem. Amém. Amém. A leitura das palavras de Deus me comoveu muito. Se meu dever não tivesse mudado, ainda não saberia quão arrogante eu sou. A exposição pela líder superior e o julgamento e revelação das palavras de Deus me deixaram atormentada, mas me ajudaram a ver minha arrogância, minha falta de reverência por Deus, que eu estava agindo como lacaia de Satanás por meu status e benefícios e que interrompia o trabalho da igreja. Livrar-se de um caráter corrupto não pode ser feito sem o julgamento das palavras de Deus sem ser tratado. Verdade. Aceitar o julgamento das palavras de Deus e conhecer a própria corrupção é o único jeito de se arrepender e mudar. Sim. Aham. Depois disso, dei meu melhor como líder de igreja. Minha parceira, a irmã Shu, estava cuidando da família dela, além de cumprir seu dever. Eu não tinha essas responsabilidades domésticas, por isso dispunha de mais tempo. Quando os irmãos tinham dificuldades, eu comungava e resolvia as coisas mais frequentemente. No início foi compreensiva e tolerante com a irmã Shu, mas depois de um tempo, comecei a achar que me empenhava mais do que ela. Às vezes via que quando coisas aconteciam na família dela, ela não acompanhava nem lidava com os assuntos da igreja imediatamente. Por isso sentia algum desdém por ela. Achava que ela tinha um afeto excessivo pela família e que ao longo do tempo isso atrasaria o trabalho da igreja. Às vezes, eu comungava com a irmã Shu, mas ao vê-la perturbada, eu assumia um tom de desdém e desprezo em relação a ela. A irmã Shu se sentia constrangida por mim, temendo que se cometesse algum erro, eu seria difícil com ela. Já que eu não tinha muito entendimento do meu caráter arrogante, meus velhos problemas começaram a aparecer de novo. Tempos depois, a irmã Shu se tornou candidata a pregadora e foi eleita. Foi difícil aceitar isso quando o descobri. Fiquei pensando que eu não podia ser candidata só porque era jovem, mas como eu não estava à altura da irmã Shu, meu calibre era melhor, eu tinha mais energia em meu dever e não estava presa à família. Além disso, eu tinha sido podada e tratada recentemente, tinha falhado e sido exposta, e tinha ganhado algum autoentendimento. Eu ainda exibia alguma arrogância, mas já tinha mudado bastante. Agora a irmã Shu foi eleita como pregadora. Era responsável por várias igrejas, mas eu só era responsável por uma igreja. Isso significava que me faltava algo? Eu era tão nova, permanecer naquela igreja como líder não era um desperdício do meu talento? Com meu calibre, eu só podia mesmo assumir uma igreja. Por que a líder superior não via meu progresso e mudança? Você ainda não entendia você mesma. Sim. Uma pregadora, a irmã Jan, também me podou e lidou comigo nas reuniões várias vezes seguidas. Ela disse: interagindo, senti que você tinha ótima humanidade. Fico surpresa ao ver como você é arrogante. Com pouco calibre, você menospreza os outros e os constrange a cada passo. Está sempre de cara feia. Vejo que você não tem boa humanidade. Fiquei devastada ao ouvi-la dizer isso. Porque ela falava sobre meus problemas em cada reunião. Por que estava sendo tão dura comigo? Eu só mostrei um pouco de corrupção e de arrogância, mas precisava falar comigo assim? Quando não conseguia suportar, eu corria para o banheiro para chorar em segredo. Era como se tivessem enfiado uma faca no meu coração. Eu clamava a Deus em oração todos os dias, pedindo que Ele me guiasse a aprender uma lição. Como você conseguiu sair desse estado? Naquele tempo, li muitas palavras de julgamento e revelação de Deus. Uma dessas passagens deixou uma impressão profunda em mim. Seria melhor que vocês dedicassem mais esforços à verdade do conhecimento próprio. Por que vocês não encontraram favor com Deus? Porque para Ele o caráter de vocês é abominável. Porque o discurso de vocês desperta sua aversão.
Vocês se gabam assim que demonstram lealdade e exigem recompensas por pequenas contribuições. Desdenham dos outros quando vocês mostram obediência e ignoram a Deus após cumprir uma tarefa menor. Por terem recebido a Deus, vocês pedem dinheiro, dons e elogios. Seu coração dói quando doa 1 ou 2 moedas. E quando doa 10, você almeja bênçãos e ser tratado com distinção. Uma humanidade como a de vocês é positivamente ofensiva de se falar ou ouvir. Existe alguma coisa louvável em suas palavras e ações? Aqueles que cumprem e os que não cumprem seu dever. Aqueles líderes e seguidores. Aqueles que recebem e os que não recebem a Deus. Aqueles que doam e os que não doam. Aqueles que pregam e os que ouvem. E assim por diante, todos esses homens se gabam. Vocês não acham isso risível? Sabendo que acreditam em Deus, vocês não podem ser compatíveis com Ele. Sabendo que são inúteis, ainda assim não param de se gabar. Não percebem que seu senso deteriorou a ponto de carecerem de autocontrole? Com um senso desses, como podem estar aptos a se associar com Deus? Nessa conjuntura, vocês não temem por si mesmos? Seu caráter deteriorou a ponto de serem incompatíveis com Deus. Sendo assim, a fé de vocês não é ridícula? A fé de vocês não é absurda? Como você vai lidar com o seu futuro? Como você vai escolher qual senda tomar? Amém. 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 As palavras de Deus revelaram meu estado. Após aprender uns princípios no meu dever, achei que eu tivesse ótimo calibre, que era talentosa. Quando faziam sacrifícios e pagava algum preço, eu me gabava e achava que buscava a verdade. Quando eu e a irmã Shu éramos parceiras, eu trabalhava um pouco mais e achava que buscava mais do que ela que era a melhor. Quando vi a irmã Shu impedida por assuntos familiares, não fui compreensiva com ela, a desvalorizei e menosprezei. E tendia a olhar feio para ela. Eu não tinha nenhum amor por ela, mas sempre a inibia. Isso revelava um caráter arrogante. Eu era repugnante para Deus. Sim. Embora a irmã Shu tivesse problemas com a família, tinha humanidade boa e era sólida no dever. A comunhão dela era muito prática e ela conseguia resolver as dificuldades dos outros. Durante as estações na agricultura, algumas pessoas se atrasavam ou não participavam das reuniões. Eu comungava com elas que a época era crítica para buscar a verdade. Que elas não ganhavam nada estando ocupadas com afazeres carnais e que só um tolo se arruinaria com sua ganância. Eu comungava todos esses clichês vazios e todos acenavam com a cabeça concordando. Mas depois continuavam ocupados com seu trabalho e se atrasavam para as reuniões. Mas a irmã Shu tinha embaraços familiares, por isso entendia as dificuldades deles. Ela comungava suas experiências com os irmãos para ajudá-los. Eles a ouviam e achavam que era muito prático. Então voltavam a frequentar as reuniões. Nós duas comungávamos com os irmãos. Eu não conseguia resolver os problemas reais deles, mas a irmã Shu conseguia obter resultados reais. Isso mostrava que ela realmente tinha experiência prática. Sim. Algo baseado na doutrina soa certo no momento, mas não provém de experiência real. Por isso, não fornece às pessoas uma senda de prática e nem ajuda. Correto. Depois eu li mais palavras de Deus que me ajudaram a entender o que é realidade. Vamos assistir a um vídeo. Ótimo. Ótimo. Erguer as palavras de Deus e ser capaz de explicá-las despudoradamente não significa estar de posse da realidade. As coisas não são tão simples como você imagina. Estar de posse da realidade não tem por base o que você diz. Antes, tem por base o que vive. Só quando as palavras de Deus se tornam a sua vida e a sua expressão natural, você pode dizer que tem realidade
e só então pode ser contado como tendo ganhado entendimento verdadeiro e estatura real. Você precisa ser capaz de suportar o exame por longos períodos de tempo e precisa ser capaz de viver a semelhança que é exigida por Deus. Isso não deve ser mera pose. Precisa fluir de você naturalmente. Só então você possuirá a realidade verdadeiramente. Só então terá ganhado vida. Ai daqueles que são arrogantes e soberbos. Ai daqueles que não têm conhecimento de si mesmos. Tais pessoas são peritas em falar, mas acabam sendo as piores quando põem suas palavras em ação. Ao menor sinal de problema, essas pessoas começam a ter dúvidas e a ideia de desistir rouba a sua mente. Elas não possuem realidade alguma. Têm apenas teorias que estão acima da religião, sem qualquer realidade exigida agora por Deus. Estou muito enojado por aqueles que só falam de teorias sem possuir realidade alguma. Eles gritam o mais alto quando executam seu trabalho, mas assim que deparam com a realidade, desmoronam. Isso não mostra que essas pessoas não têm realidade? Por mais que o vento e as ondas sejam ferozes, se você puder permanecer de pé sem permitir um pingo de dúvida entrar em sua mente, e se puder permanecer firme e livre de negação, mesmo quando não restar mais ninguém, então você será contado como tendo entendimento verdadeiro e genuinamente em posse de realidade. Se você se virar conforme o vento sopra, se seguir a maioria e aprender a papaguear o discurso dos outros, então, por mais eloquente que possa ser, isso não será prova de que você possui realidade. Portanto, eu sugiro que você não seja prematuro em gritar palavras vazias. Você sabe o que Deus vai fazer? Não se comporte como o outro Pedro, para não causar vergonha a si mesmo e perder a capacidade de manter a cabeça erguida. Isso não fará bem a ninguém. A maioria das pessoas não tem estatura real. Embora tenha realizado um bom tanto da obra, Deus não trouxe a realidade para as pessoas. Para ser mais exato, Ele nunca castigou ninguém pessoalmente. Algumas pessoas foram expostas por tais provações, com suas mãos pecadoras, chegando cada vez mais longe, pensando que é fácil levar a melhor sobre Deus, que podem fazer o que bem querem. Já que não são capazes de suportar nem esse tipo de provação, provações mais desafiadoras estão fora de questão para elas, assim como a posse da realidade. Elas não estão apenas tentando enganar Deus? Possuir realidade não é algo que possa ser falsificado. Nem a realidade é algo que você possa alcançar por conhecê-la. Isso depende da sua estatura real, bem como de se você pode ou não suportar todas as provações. Você compreende? Amém. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Possuir realidade não se revela apenas naquilo que uma pessoa diz, mas em se ela pratica a verdade. Se testifica para Deus naquilo que vive. Com certeza. Só entender doutrinas e achar que isso significa possuir realidade é arrogância e falta de autoconhecimento. Sim. Eu era assim. Eu achava que tinha muita fé, que lidaria com o trabalho da igreja em tempo hábil, que tinha entusiasmo em meu dever e parecia capaz de me submeter a Deus. Mas quando a irmã Chu foi eleita pregadora, eu perdi o equilíbrio. Achava-me melhor e mais capaz do que ela. Por que eu não fui escolhida? Surgiram queixas no meu coração que não me pareciam justas.
Com base no que eu revelava, eu não me conhecia e não podia me submeter à situação estabelecida por Deus. Não possuía a realidade da verdade. Sim. Sim. Eu tinha algum entusiasmo em meu dever e podia declamar doutrina. Eu confundia essas coisas com minha estatura real. Mas, na verdade, eu não entendia as dificuldades reais dos irmãos, nem resolvia os problemas reais deles. Poder servir como líder de igreja já era uma chance para mim. Mas eu não me conhecia e quis lutar para ser pregadora. Eu era arrogante além da razão. Eu queria ser valorizada por Deus, o que era impossível. Deus não gostaria de alguém fora de controle e desprovido de razão. Quando vi que eu tinha um caráter arrogante e não fazia mudanças, e que meu comportamento era repugnante para Deus, senti muito remorso. Eu estava entorpecida demais e não me conhecia. Se a irmã Jan não tivesse lidado comigo, eu ainda não veria meus problemas. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, li outra passagem das palavras de Deus que me ajudaram a entender a vontade dele. Vou lê-la. Certo. Página 1010. Quando vocês sofrem constrangimento ou dificuldade, isso lhes faz bem. Se vocês tivessem tudo fácil, seriam arruinados. E então, como poderiam ser protegidos? Hoje é porque são castigados, julgados e amaldiçoados que vocês recebem proteção. Vocês são protegidos porque sofreram muito. Senão, teriam se tornado depravados. Isso não lhes dificulta as coisas intencionalmente. A natureza do homem é difícil de mudar e deve ser dessa forma para que o caráter dele seja mudado. Hoje, vocês não têm nem a consciência, nem o senso que Paulo possuía. Não têm nem mesmo sua autoconsciência. Vocês sempre têm de ser pressionados e sempre têm de ser castigados e julgados para despertar seu espírito. Castigo e julgamento são o melhor para a sua vida. Quando necessário, o castigo dos fatos também deve chegar sobre vocês. Só então se submeterão completamente. A natureza de vocês é tal que, sem castigo e maldição, vocês não estariam dispostos a inclinar sua cabeça a se submeter. Sem os fatos diante de seus olhos, não haveria efeito algum. Vocês são muito inferiores e inúteis em caráter. Sem castigo e julgamento, seria difícil para vocês serem conquistados e para que sua injustiça e sua desobediência fossem vencidas. Sua velha natureza está tão profundamente enraizada. Se vocês fossem colocados no trono, não saberiam a altura do céu e a profundidade da terra, muito menos aonde estão indo. Vocês nem sabem de onde vieram. Então, como poderiam conhecer o Senhor da criação? Sem o castigo e a maldição oportunos de hoje, seus últimos dias teriam chegado há muito tempo. Isso sem mencionar seu destino. Ele não está ainda mais em risco? Sem esse castigo e julgamento oportunos, quem sabe quão arrogantes ficariam e quão depravados vocês se tornariam. Esse castigo e julgamento trouxeram vocês até o dia de hoje e preservaram sua existência. Se vocês ainda fossem ensinados por meio dos mesmos métodos do seu pai, sabe-se lá em que reino entrariam. Vocês não têm habilidade de controlar-se e refletir sobre si mesmos. Para pessoas como vocês, se vocês seguirem e obedecerem sem causar interferência nem interrupções, meus objetivos serão alcançados. Não seria melhor para vocês se aceitassem o castigo e o julgamento de hoje? Que outras escolhas vocês têm? Amém. Amém. As palavras de Deus são perfeitas. O julgamento e castigo dele são a melhor proteção e salvação para nós. Sim. São mesmo. Ao ler as palavras de Deus, cena após cena passou por minha mente, desde meu trabalho como pregador até a mudança do meu dever. Pude sentir que o julgamento e a poda das palavras de Deus me protegeram. Eu era tão arrogante que não sabia o que era o que. Além disso, meu coração era teimoso e rebelde. Se eu não tivesse sido confrontada com os fatos, não sei até onde teria ido em minha arrogância. Com essa experiência, o sentido de o castigo e o julgamento de Deus são a luz.
a luz da salvação do homem, e não há maior bênção, graça ou proteção para ele. É algo que vim a entender um pouco. Graças a Deus. Se as pessoas querem que seu caráter seja purificado, isso é inseparável do julgamento e castigo de Deus. Sim. Sim. Fiz uma oração de submissão a Deus, disposta a permanecer naquele dever, e mesmo que jamais fosse promovida, eu estava pronta e disposta a me submeter aos arranjos de Deus. Amém. 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 Pouco tempo depois, recebi uma carta da líder superior informando-me que fui promovida e que cumpriria meu dever em outro lugar. Eu nunca teria imaginado isso. Eu me senti tão grata a Deus naquele momento. Graças a Deus. Graças a Deus. A realidade é que Deus não estava tentando me prender ali incapaz de cumprir outro dever. Eu era simplesmente problemática e contrária em tudo. Tive que vivenciar esse tipo de situação para ser purificada. Também experimentei as intenções sinceras de Deus para me salvar. Graças a Graças a Deus. Deus.